Olá pessoal, então vamos fazer esse exercício aqui, que é o exercício 2 da aula sobre circuitos RL, tá? RL série, tá? Então vamos lá. Esse circuito aqui então ele é composto por duas fontes, né, e uma chave. Então, para t menor que zero, essa chave fica nessa posição aqui, que eu vou chamar de, pode ser posição A, e ele fica ligado então nessa fonte de 24 volts através desse resistor de 3. E em t igual a zero, ela troca então para essa posição aqui, que eu vou chamar de posição B, e daí ele é alimentado a partir dessa fonte de 20 volts e esse resistor de 4 ohms. Então, como é que eu faço para resolver este exercício? Então, esse exercício, pessoal, ele é composto por uma chave, né? Então, se ele é composto por uma chave, nós vamos ter que resolver ele por partes, né? Então, nós vamos resolver uma parte quando ele estiver na posição A e uma parte quando ele estiver na posição B. Então, na posição A, pessoal, então essa parte do circuito aqui, ó, ela não está conectada, né? Não está conectada, ele fica apenas na posição A, né? Fica um circuitinho assim, né? Então, nessa configuração aqui, vai ser quando? Isso aqui serve para t menor do que zero menos, né? Então, para t menor do que zero menos, ele está nesta configuração aqui, beleza? Então, nesta configuração aqui, pessoal, o que que aconteceu? Passou um tempo infinito, tá? Desde t menor que zero significa que o t ele está maior que menos infinito até zero menos, né? Então, passou um tempo infinito, pessoal, entre menos infinito até zero, tá? Então, o que vai acontecer? Esse indutor aqui, ele vai se carregar totalmente, tá? Ele vai chegar na sua corrente máxima para essa etapa, tá? Então, esse indutor aqui, ó, ele vai virar simplesmente um curto-circuito, tá? Então, para ter menor que zero, o indutor virou um curto-circuito. Por que que aconteceu isso, pessoal? Porque, então, vou escrever aqui, ó, indutor, ele vira, né? Vira um curto-circuito. Curto-circuito. Por que que ele acontece isso, pessoal? Então, o indutor vira um curto-circuito. Por que que acontece isso, pessoal? Porque a tensão no indutor, pessoal, ela é igual a L vezes DIL dt, né? Então, o que que acontece? Quando esse indutor aqui ele se carrega, a sua corrente vai chegar num valor e ela vai ficar constante naquele valor. Então, isso aqui, ó, essa corrente ela não vai variar mais e essa derivada aqui ela vai tender a zero. Então, essa tensão em cima do indutor aqui, pessoal, que a gente vai chamar então de VL0 menos, ela é igual a zero, tá? Vamos colocar um pouquinho para o lado isso aqui. Essa tensão aqui, ó, pessoal, VL de 0 menos, ela é igual a 0 volts, né? Porque esse indutor virou um curto-circuito porque a sua corrente aqui ela chegou num valor máximo, né? A sua corrente chegou no valor máximo, então ela parou de variar e a sua tensão foi a zero. Então ele vai se comportar como sendo um curto-circuito. E o indutor, nessa condição aqui, que seria a corrente de 0 menos, isso aqui nós temos que descobrir. Então o que vai acontecer? Esse indutor vai ser carregado, vai virar um curto, nós temos que resolver esse circuito aqui, ó, que é composto por essa fonte de 24 volts e esse resistor de 3 ohms. Então essa corrente, pessoal, de IL de 0 menos aqui, ó, ela vai ser 24, então, dividido por 3, né? Que é 3 ohms aqui. Então isso aqui vai dar 8 amperes, tá? Então esse é o circuito para t menor que zero, tá? Então lá de menos infinito, em algum momento esse indutor se carregou, mas não nos importa quando, e quando ele chegar próximo de zero, então ele vai estar carregado com 8 amperes, tá? Então, e a tensão, como ele é um curto, né, sua tensão é zero, tá? Então aqui se a gente olhar na tabela aqui, no que foi pedido, nós já calculamos então os valores para zero menos. Então aqui é 8 amperes e a nossa tensão de zero menos, ela é 0 volts, tá? Ok? O que mais? Agora nós vamos partir para t maior do que zero, levando em conta essa condição inicial aqui, que é o final da etapa A, tá? Quando ele está na posição A, ok? Então, fazendo isso, a chave vai trocar para B e daí vai seguir uma carga ou descarga depois. Não sei para que lado que ele vai ir por enquanto, tá? Sem analisar o circuito antes. Lembrando, né, pessoal, que a corrente no indutor ela não pode variar abruptamente. Então, se em é 0, e L de 0 menos ela é 8 amperes, em 0 mais aqui ela também vai ser 8 amperes. Tá? Então, vamos lá, vamos partir então para a segunda etapa. Vamos pegar esse circuito aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, e vamos analisar ele agora para
Vamos analisar esse circuito aqui agora para T maior do que 0 mais. Tá? Então, toda essa análise aqui é para T maior do que 0 mais. Ok? Então, nessa condição aqui, essa chave ela vai vir para a posição B. Ok? Então, toda essa parte da esquerda aqui vai ser eliminada. Tá? Então, podemos apagar isso aqui. Ó. Tudo isso aqui. Eu vou deixar apenas o Bzinho ali. Tá? Até o A ali. Esse pontinho dá para tirar. Então, vai ficar um circuito assim, né? Ok? Então, o circuito vai ficar assim. Vou colocar ele um pouquinho mais para a esquerda também. Então, nessa condição aqui, pessoal, o que vai acontecer? Nós teremos, então, a fonte de 20 volts ligada através de um resistor de 4 no indutor. E esse indutor, pessoal, ele já veio aqui carregado, então, com uma corrente de IL de 0 mais, né? Porque agora a gente está em 0 mais, de 8 amperes, tá? Por que 8 amperes? Porque na etapa anterior ele ficou com 8 amperes, tá? Então, essa corrente ela está nesse sentido aqui, ó, né? Está nesse sentido aqui, ela está descendo, beleza? Daí, pessoal, nessa etapa aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos resolver esse circuito aqui exatamente para t maior que zero, tá? Porque com isso a gente vai conseguir, então, calcular qual que é a nossa tensão de zero mais. Tá? Lembrando que antes, quando a chave estava na posição A, que eu tinha desenhado antes, o indutor estava com zero de tensão. Quando eu troquei a chave, vai surgir uma tensão em cima do indutor que vai fazer a sua corrente mudar. Tá? Essa tensão inicial ela vai depois decair exponencialmente para zero de novo. Mas eu quero saber quanto que é essa tensão inicial quando eu troco a chave, que é o VL de 0 mais. Tá? Então, para fazer isso, nós vamos resolver esse circuito aqui em um ponto específico. Tá? Então, nós vamos pegar esse circuito aqui, ó, eu vou trazer ele para cá, ó, e nós vamos resolver ele aqui ó, para t igual a zero. Tá? Para t igual a zero mais. Ok? Então, nessa condição, o que nós temos? Nós temos uma condição inicial, IL de 0 mais, que é de 8 amperes, e em cima desse indutor aqui vai aparecer uma tensão, tá? Uma tensãozinha que ela é a VL de 0 mais, né? Que é essa tensão aqui em cima, tá? Que seria, eu vou apagar até esse cara aqui, ó. Ela é aqui, ó, VL de 0 mais. Então, essa tensão aqui que eu quero descobrir. Tá? Então eu sei que exatamente em 0 mais está passando 8 amperes. Então eu vou fazer uma malha aqui dentro. Tá? Fazer uma malha aqui dentro. Qual corrente que está circulando aqui? IL de 0 mais. Tá? Então vamos resolver esse circuito aqui. Ó. Essa corrente ela vai produzir aqui, vai passar pelo indutor, vai produzir um mais aqui, como já estava desenhado. E aqui nesse resistor vai produzir essa tensão aqui. Tá? Então vamos resolver essa malha aqui dentro. Então eu vou sair desse ponto aqui, vai dar menos 20. Tá? Vou chegar aqui em cima mais 4 vezes IL de 0 mais, né? E cheguei aqui em cima mais VL de 0 mais, igual a zero, tá? Então, vamos substituir o que nós sabemos aqui. O menos 20 nós sabemos, mais 4 vezes. Quanto que é o IL0? O IL0 é 8, tá? 8. Mais VL de 0 mais, que a gente quer descobrir agora, tá? Então, 4 vezes 8 aqui vai dar 24, né? 24 é maior que 20. Então, vai dar 24 menos 20. Vai dar 4 aqui. Mais VL de 0 mais. Ok? Igual a zero. E esse 4 vai passar para o outro lado. Vai ficar VL de 0 mais. Vai ser igual a menos 4. Tá? Então, logo que trocou a chave, pessoal, essa tensão que vai aparecer em cima do indutor é negativa. Ela vale menos 4 volts. Então, se ela começou com 8 amperes, depois, para ter maior que zero, como eu estou aplicando uma tensão negativa em cima do indutor, então provavelmente essa corrente vai diminuir, tá? Ela vai diminuir, beleza? Então, para ter maior que zero, nós temos isso ali. Depois, o que nós podemos calcular? Nós podemos calcular também para t igual a infinito, tá? O que acontece quando o t tende ao infinito? Então, vamos fazer esse mesmo circuito aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, pessoal, resolver esse circuito aqui ó, para t igual para t tendendo ao infinito, tá? Então, o que vai acontecer? Quando t tende ao infinito, daí essa condição aqui já passou um tempão, né? Não precisa mais utilizar ela. Então, o que vai acontecer? Quando o tempo tender ao infinito, o que vai acontecer com a corrente no indutor? Ele vai se carregar totalmente, tá? Então, lá no tempo infinito, ela vai se carregar, lembrando que a tensão no indutor ela é L de IL dt,
Então, se esse cara aqui ele vai ficar constante, né? Constante, por quê? Porque já passou um tempo infinito, tá? Já passou um tempo infinito, então ele vai pegar e vai parar de variar. Então, essa tensão aqui, ela vai pegar e vai tender para 0 volt, tá? O que é 0 volt em cima do touro? É um curto-circuito. Então, lá no tempo infinito, esse cara aqui vai tender ao infinito, tá? Vai tender ao infinito. Então, ele vai virar um curto-circuito, tá? Então, o VL de infinito aqui, pessoal, ele vai tender a 0 volt, tá? Beleza? Então, ele vai tender ao infinito e a sua tensão vai tender a 0, né? Porque ele vai se carregar totalmente e vai parar de variar. Então, essa corrente que nós temos aqui é o nosso IL de infinito, tá? Que nós temos que descobrir. Então, como o indutor virou em curto, sobrou quem? Sobrou a fonte de tensão e o resistor. Tá? Então, a corrente de IL de infinito aqui, ó, ela é 20 volts sobre 4 ohms, que vai dar 5 amperes. Tá? Então, essa aqui é a nossa corrente de infinito. Beleza? Então, vocês viram que nós já calculamos as correntes iniciais, finais, tudo, sem ter resolvido as nossas equações diferenciais lá para fazer o gráfico. Tá? Então, nós já temos praticamente tudo que é pedido aqui nesses valores aqui. Então, eu vi que a nossa tensão de 0 mais aqui, pessoal, ela vale menos 4 volts, né? A corrente de infinito aqui, a gente já viu que ela vai ir para 5 amperes. E a nossa tensão no infinito, a gente já viu que vai para 0 volts, porque o indutor vai voltar a ser um curto-circuito, tá? Então, já encontramos todos esses valores aqui, pessoal, sem ter resolvido a equação diferencial, tá? Agora, nós vamos resolver para fazer o quê? Para achar esses caras aqui, ó, né? Que são as equações em função do tempo, tá? As equações em função do tempo, tá? Então, vamos lá. Temos que resolver esse circuito aqui com essa condição inicial aqui, então, para t maior do que zero. Tá? Vamos fazer isto aqui do lado, tá? Então, vamos pegar este cara aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, e vamos resolver essas equações, tá? Então, isso aqui que nós temos que resolver. Como é que a gente faz para resolver esse circuito, tá? Então, o que nós queremos descobrir? Queremos descobrir, sempre que a gente está resolvendo o indutor, a gente quer descobrir a corrente no indutor, tá? Então, a corrente no indutor, nesse circuito, a gente pode escolher ela como sendo uma corrente de malha, tá? Uma corrente de malha IL aqui dentro. Então, ela vai circular aqui dentro, vai produzir um mais no indutor, ó, como eu escolhi na mesma direção, então esse mais está compatível com essa corrente, tá? Então, ela vai circular aqui e vai produzir um mais aqui no indutor, tá? Então, eu vou aplicar malhas nesse circuito aqui. Lembrando que esse circuito aqui é para t maior do que 0 mais, tá? Então, vamos aplicar malha. Vou sair desse ponto aqui, vai dar menos 20. Cheguei lá em cima, vai dar mais 4 vezes quem? O IL, tá? IL é dt, mas eu não vou colocar o t aqui para ficar mais fácil, né? De não carregar tanta notação junto com a equação. Mas esse IL, pessoal, é um IL dt, é uma função, tá? Então, é IL, chegou aqui em cima mais 4IL, chegou aqui em cima mais VL, tá? Igual a zero, tá? Nós estamos procurando IL dt, tá? Então, nós temos que... Aqui já tem IL, só que esse VL aqui não é a equação que nós queremos. Então, nós temos que trocar por alguma coisa que tenha IL, tá? Então, eu vou trocar por... A gente sabe que VL é L de IL dt, tá? Então, substituindo isso aqui, vai ficar menos 20 mais 4 vezes IL. E aqui nós vamos trocar por L de dt. Quanto que é o L? 5. Então, aqui já vai 5 DIL dt igual a zero, tá? Acho que vou dar um zoom aqui para trabalhar mais próximo, tá? Aí, o que eu posso fazer agora? Aqui tem um mais, né? O que eu posso fazer? Aqui na frente desse DIL, pessoal, geralmente a gente deixa 1, tá? Um valor unitário. Então, eu vou pegar e dividir isso aqui por 5, tá? Então, aqui eu vou dividir menos 20 por 5, vai dar menos 4. Aqui vai ficar dividido por 5, né? Então, vai ficar 4 sobre 5 IL, tá? E aqui vai ficar mais 5 sobre 5, né? Que vai cancelar, né? Então, não precisa nem colocar aqui. Então, vai ficar mais aqui e aqui vai ficar DIL dt, tá? Igual a zero. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar este menos 4, passar para o outro lado e deixar na forma padrão, tá? DIL dt
Aqui vai ficar mais 4 quintos IL igual a 4, tá? Então, essa aqui é a nossa equação diferencial que a gente precisa resolver, tá? Isso aqui com a condição inicial IL de 0 mais igual a 8 amperes. Então, essa condição inicial vai entrar junto nessa equação diferencial aqui, tá? Então, o que nós temos que fazer? Deixar tudo que tem corrente de um lado que não tem corrente do outro. Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? Vou passar esse DIL para o outro lado primeiro, né? Vai ficar assim, ó, DIL, DIL dt aqui. E esse cara vai para o outro lado, vai ficar menos 4 quintos DL mais 4. E daí a gente tem que tentar deixar esse L aqui com uma constante 1 dentro do parênteses. Tá? Então ele tem que ficar nessa forma assim, ó, dl dt. E ele tem que ficar assim, ó, menos 4 quintos vai vir para cá. E aqui tem que ficar IL, tá? Daí pode ter uma constante aqui, ó, pode ficar nessa forma aqui, tá? Então, importante que dentro do parênteses onde tem o IL, pessoal, aqui tem que ficar uma constante unitária na frente, tá? Para a gente poder passar para baixo aqui dessa diferencial, tá? Então, para isso, tem que descobrir qual que é essa constante A, tá? Então, essa constante A é de tal forma que quando eu multiplico isso aqui para dentro, aqui, pessoal, ele fica igual à equação de cima, tá? Então, qual número que eu tenho que colocar no A para que dê menos 4 quintos vezes A dê esse 4 aqui, tá? Então, é como se eu multiplicasse isso aqui para dentro, isso aqui vai ficar menos 4 quintos de IL, e aqui vai ficar menos 4 quintos de A, tá? Então, eu tenho que pegar e igualar esse termo aqui a esse aqui, né? Porque esse termo aqui já está igual àquele, ó. Esse aqui já está igual a esse aqui. Agora, esse aqui tem que ficar igual àquele. Então, vai ficar menos 4 quintos de A igual a 4, né? Então, o que vai acontecer? Esse 4 vai cortar, tu vai ver que o nosso A aqui, ele é menos 5, né? Menos 5. Então, a equação vai ficar assim, ó, DIL dt igual a menos 4 quintos DIL menos 5. Beleza? Então, é essa equação aqui que nós temos que resolver, tá? Então, eu vou colocar ela, vamos levá-la lá para cima para a gente continuar isolando ela, tá? Então agora nós vamos trabalhar em cima dessa equação. O que eu vou fazer? Vou passar tudo que tem o IL para baixo, vai ficar DIL, e aqui vai ficar IL menos 5, tá? E aqui vai ficar menos 4 quintos DT, beleza? Então agora nós temos tudo que tem IL de um lado, tudo que tem DT de outro lado. Então agora nós temos que integrar isso aqui, tá? Então vamos integrar isso aqui. Desse lado é em função do tempo, o tempo está em t0, né? Então nós vamos começar em 0 aqui até o tempo que a gente quer descobrir. A corrente ela vai começar de 8 amperes até o IL dt que a gente quer descobrir aqui, tá? Então fazendo essa integral, o que nós temos? Vai ficar uma integral, vai dar um ln, né? Vai dar ln de IL menos 5, tá? Com os limites de integração de 8 até IL dt, ok? E do outro lado vai ficar menos 4 quintos t, né? Porque aqui é uma constante, vai ficar o próprio t, tá? Vai ser integrado de 0 a t, beleza? Agora, nós temos que pegar o quê? Temos que substituir os limites de integração. Então, vai ficar ln de IL dt, vou substituir aqui, né? IL dt menos 5, tá? Menos ln de 8, né? Menos 5, tá? Igual. E aqui vai ficar menos 4 quintos dt menos, né? Menos 4 quintos vezes 0 aqui, né? Isso aqui já vai dar 0 direto, né? Podemos fazer direto aqui. Tá? Isso aqui tem uma subtração de ln's, né? Vai ficar então um quociente, né? Vai ficar IL dt menos 5 dividido por 8 menos 5 vai dar 3, né? Então vai dar assim. E aqui vai ficar menos 4 quintos dt. Beleza? Então agora nós temos que dar um jeito de tirar aquele ln dali, né? Então nós vamos pegar e vamos fazer uma exponencial aqui, né? Uma exponencial dos dois lados, tá? Deixa eu só dividir isso aqui um pouco. E aqui, então essa ln vai cancelar com esse ln aqui, vai ficar IL dt, aqui, menos 5. O que vai acontecer? Esse 3 ele já pode ir para o outro lado, né? Então vai ficar multiplicando aqui, ou melhor, vamos deixar aqui para não fazer confusão. Vai ficar esse 3 aqui, e aqui vai ficar menos 4 dt,
Então, esse 3 agora ele vai passar multiplicando e o 5 vai passar depois, né? Então, aqui vai ficar IL de t, vai ficar esse 5 que vai para o outro lado, mais 3 vezes e na menos 4 quintos de t, tá? Então, essa aqui, pessoal, é a nossa corrente que nós estamos buscando, né? A corrente do indutor em função do tempo, tá? Então, depois disso, nós temos que calcular o quê? Temos que calcular a nossa tensão, né? Nós não calculamos a tensão ainda. Então, para isso, nós temos que pegar e usar aquela equação do L de dt para calcular a tensão em cima dessa equação aqui, tá? Então, vou levar lá para cima para a gente fazer isso agora. Vamos deixar por aqui mesmo. A gente sabe, então, pessoal, que VL, pessoal, dt, isso aqui é L de L de t, ok? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar a indutância aqui e fazer a derivada dessa equação, tá? Então, quanto que é a nossa indutância? A nossa indutância é 5 henries, tá? Então, voltando para cá, nossa indutância é 5 henries, vamos substituir aqui em cima. Então, vai ficar 5 vezes a derivada dt de quem? Dessa equação aqui, 5 mais 3 vezes e na menos 4 quintos dt, tá? Então, essa aqui é a nossa derivada, tá? Agora, já podemos apagar esta parte aqui que não nos importa mais, tá? Então, fazendo essa derivada, vai ficar 5, né, vezes a derivada de uma constante aqui vai dar zero, né? Então, vou colocar zero. Vezes a derivada disso aqui. Então, isso aqui é uma derivada do tipo assim, né? Derivada de uma constante, né? E aqui é tipo b vezes um e na menos at, tá? Isso aqui, pessoal, esse menos a vai vir para frente, né? Vai ficar menos ba aqui vezes e na menos at, tá? Então vai ficar nesse formato aqui, né? Então esse menos 4 quintos vai vir para frente, né? Vai ficar um negativo. O 3 já está ali. Ou vamos deixar um mais assim, vamos colocar o menos 4 quintos dentro de um parênteses aqui, vezes e na menos 4 quintos t, tá? Então vai ficar assim, vou apagar essa outra parte aqui, que já não nos importa mais. Agora, nós temos que fazer as multiplicações, né? Então, vai ficar... E isso aqui vai multiplicar para dentro, vai cortar esse 5 com esse 5 aqui. Vai ficar 3 vezes 4, 12, né? Vai dar menos 12 e na menos 4 quintos dt. Beleza? Então, essa aí é a nossa equação, tá? Então, daqui, o que nós podemos fazer? Vamos dar um zoom out aqui. A gente pode pegar e fazer os gráficos, né? Podemos fazer os gráficos, tá? Então, o que nós temos aqui? Podemos fazer o gráfico da tensão da corrente primeiro, né? Então, desse gráfico aqui, ó, e aqui ó, nós vamos fazer o gráfico da tensão, tá? Acho que cabe aqui bem apertadinho. Tá? Então, aqui, pessoal, o que nós temos? Esse gráfico aqui, ó, essa equação aqui. Então, ela é 5 mais 3 vezes uma exponencial. Daqui, nós podemos já calcular alguns valores, né? Então, vamos calcular que são aqueles valores que a gente já calculou antes, tá? Só que eu vou fazer agora aqui para mostrar para vocês que dá para fazer dos dois jeitos. Então, para fazer esse gráfico, nós precisamos da corrente, nós precisamos do IL de zero, tá? Do IL de infinito. VL de infinito. E do VL também. Precisamos do VL de zero mais e do VL de zero infinito, né? Infinito, tá? Então, esse L de zero, pessoal, é só substituir zero nessa equação aqui, que vai ficar 5 mais 3 vezes E na zero, aqui, né? Que vai dar, E na zero é 1, isso que vai dar 8 amperes. O IL de infinito, é só substituir infinito aqui, vai ficar 5 mais 3 vezes E na menos infinito. E na menos infinito é zero, então vai zerar tudo isso aqui e vai dar 5 amperes. Tá? Então isso aqui zera, né? O VL de zero mais é só substituir zero nessa equação aqui em cima, né? Que é menos 12, né? Então vai ficar menos 12 e na zero, no caso aqui, né? Então isso aqui vai, E na zero é 1, isso aqui vai dar menos 12 volts. E infinito vai dar menos 12 E na menos infinito. E na menos infinito é zero, então isso aqui vai para zero, tá? Então, nós podemos fazer já esse gráfico aqui, tá?
Como é que nós vamos fazer? Então, o IL de 0 começa em 8, né? Então, 8 vamos dizer que é mais ou menos por aqui. Vou dar um zoom aqui para conseguir ter mais resolução para fazer. Então, ele vai partir de 8 e vai ir para 5, tá? Então, vai sair de 8 amperes e vai ir para 5, tá? Então, aqui é o valor final, né? Como nós já tínhamos calculado antes, ele vai convergir para esse número aqui. Então, essa exponencial, ela vai sair assim, né? E vai convergir para o menos 5 e vai seguir em menos 5 aqui. Ela não vai cruzar para baixo, ela vai tangenciar esse número aqui, tá? E daí, claro, que ainda tinha o valor para antes de t igual a zero, né? Que nós já calculamos lá no início. Que daí ele vem assim, né? Ele vem em 8 lá de menos infinito, tá? Então, esse ponto aqui é 8 amperes, tá? Que é o que nós calculamos antes lá. Para t menor que zero, ele vale 8 amperes. E a tensão, ela começa em menos 12, né? Menos 12. E quando esse cara aqui mais ou menos chegar lá, que é 5 vezes a constante de tempo, ele também vai chegar em zero. Então, ele faz isso aqui e daí ele tangencia o zero. Ele fica próximo a zero aqui, tá? Então, ele sai do menos 12. E para t menor que zero, nós já tínhamos calculado que ele valia zero também, tá? Então, ele valia zero aqui também, tá? Então, aqui ele variava abruptamente de 0 para menos 12, tá? E esse aqui ele vinha de 8 amperes aqui e depois que a chave trocava, ele ia para 5, tá? Isso aqui, então, a gente divide em mais ou menos 5 intervalos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Isso aqui seria 1 tal, 2 tal, 3 tal, até chegar em 5 tal aqui, tá? 4 tal. E isso aqui a gente podia até calcular, né? Que a gente não calculou ainda. Vamos ver onde é que tem um espaço aqui para nós. Constante de tempo, não tem espaço. Constante de tempo, pessoal, pode ser dessa equação aqui até, né? Pode ser aqui. Então, a constante de tempo, pessoal... Então, a constante de tempo é quando a gente expressava essa equação da corrente aqui, ó, nesse formato assim, ó. A mais B vezes E na T sobre tal. Tá? Menos t sobre tal. Então, esse tal aqui, ó, tá? 1 sobre tal é igual a menos 4 quintos. Tá? Então, vou fazer bem apertado aqui, pessoal. É só igualar os expoentes, né? Vai ficar menos t sobre tal igual a menos 4 quintos de t. Então, vai cortar os t's aqui, ó. Vai cortar os negativos. E esse t aqui vai ser 5 sobre 4. Tá? Isso aqui dá 1,25 segundos. Tá? Ou simplesmente L sobre R, né? L sobre R, que o L valia... quanto é que valia o L, pessoal? O L era 5 e o R era 4, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Tá? A constante de tempo era L sobre R, né? Então, isso aqui era 5 sobre 4, que também dá 1,25, tá? Então, esse cara aqui seria 1,25, tá? Esse cara aqui seria 2,5 e assim por diante, até 5 vezes tal, tá? Então, isso ali é o tempo que demora 5 constantes de tempos, ela já chegou praticamente, não varia mais, tá? Que a gente chama que chegou num regime permanente, tá? Então, só para a gente pegar e revisar, vamos tentar enxergar tudo aqui na mesma tela, tá? Então, o que, que nós fizemos aqui, pessoal? Nós pegamos e resolvemos o circuito para t igual a zero, tá? Então, a gente calculou o VL de zero, tá? Que foi basicamente o que nós fizemos aqui, ó, tá? Nós encontramos a equação do VL, aqui, ó, bem na direita, ó, menos 12, e daí substituímos zero, tá? E deu quanto? Deu menos 12, aqui embaixo na direita, ó. Tá, agora que eu visualizei aqui, pessoal, ó, isso aqui, por isso que é importante fazer por várias maneiras diferentes, tá? Quando vocês olharem aqui, ó, 4 vezes 8 não é 24, né? 4 vezes 8 é 32. 32 menos 20, isso aqui vai dar 12, tá? 12 aqui, ó, tá? 12. E daí, esse 12 vai passar para o lado, vai dar menos 12, tá? Por isso que o VL0 aqui, pessoal, é menos 12 e não menos 4, tá? Então, vou dar um zoom aqui, vamos arrumar isso aqui antes que... Então, aqui eu vou apagar esse cara aqui, isso aqui é menos 12 volts, tá?
beleza? Então, a condição inicial do indutor, depois que troca a chave, é menos 12, tá? Vamos arrumar esse cara aqui, ó. Então, isso aqui é menos 12, não... Então, aqui dá 12 desse lado aqui. Quando ele vai para o outro lado, ele vai dar menos 12 volts, tá? Desculpa aí, pessoal, mas eu não vou refazer tudo de novo só por causa desse erro, tá? Então, deu menos 12, beleza? Então, se vocês olharem aqui, são essas duas formas da gente fazer essa... se vocês olharem aqui, vocês podem encontrar a equação do VL e daí substituir um T igual a zero, tá? Que vai dar menos 12. Ou vocês podem substituir, fazer a condição inicial através desse... analisando o circuito, tá? Nesses momentos específicos, tá? Então, que nem aqui a gente fez para t igual a zero e depois fez para t igual a infinito. Tá? Então, a gente conseguiu achar essas posições aqui, ó, e essas posições finais aqui do gráfico, tá? Sem ter resolvido a equação diferencial. Então, isso aí serve para a gente comparar, ver se a gente acertou ou não. Tá? Então, nesse caso aqui, eu acho que serviu melhor do que qualquer caso, para mostrar que a gente consegue identificar erros, tá? Porque se esse valor aqui, ó, substituindo t igual a zero na equação do VL não der igual a esse aqui, quer dizer que alguma coisa está errado. Daí tem que descobrir aonde que foi o erro, tá? Então é isso aí, pessoal, tá? Encontramos o gráfico, que eu sempre vou pedir, e as condições iniciais e finais, tá? Feito.